Johnny B. Good. Hoje não é sexta-feira, hoje é quarta. Verdade, fui contagiado só. Tá chegando, chegou a quarta-feira, né? Que tá chegando no final de ano, o Pedrão tá super animado. Melhor momento, né, Eugênio? Ficar juntinho do pessoal de casa. Com certeza, só. Começando falando. Essa tarde gostosa. Bom demais, tempinho bom demais. Mas antes sempre de começar o programa, você sabe que tem uma mensagem pra gente refletir um pouquinho, alimentar aqui a nossa alma e alimentar também o nosso coração. Você não fazer nada pode ter consequência. O fazer também pode ter consequência. Então, na dúvida, faço ou não faço, consulta isso aqui, ó, sua intuição. Ela é a voz de Deus dizendo por onde você deve seguir. Mas fique em paz para consultar isso aqui. Esse é o nosso Toca de hoje. Prodígio, o que tem no programa? Sol, Moro anuncia 2 nomes para o Ministério da Justiça e policial é detido com R$500 mil dentro do carro. Participe do programa, tire suas dúvidas e concorra a prêmios. É isso aí, vamos concorrer a prêmios. E você já acessou as nossas redes sociais para concorrer aos prêmios desta semana? Quer levar para casa aí um kit Ortovip com vários produtos para você cuidar da saúde da sua boca? É só curtir e compartilhar essa imagem para concorrer. Fácil demais. No Instagram você pode concorrer também a um voucher de uma sessão de design de sobrancelhas com o mestre Renato de Luca para ficar com as sobrancelhas dos seus sonhos. Não vai deixar de participar, hein? Vamos começar então nosso bate-papo porque hoje é dia de papo cabeça. Chegando no final de ano, muita gente pensando aí em viajar. Mas a gente se esquece de um detalhe, Eugênio. Só às vezes a pessoa tem medo de ter sua bagagem roubada, tem medo de ter sua bagagem trocada. E que detalhe é esse que a gente esquece? Pois é, nos terminais, por exemplo, nos aeroportos, se sua bagagem for trocada e nessa bagagem aqui tiver alguma coisa, droga, tiver alguma coisa ilícita, você paga o pato por isso? Para você ter uma ideia, só no aeroporto de Guarulhos passam por dia, Eugênio, 117 mil passageiros por dia, em 830 voos nacionais e internacionais. Com tanta gente assim, como é que você mantém aqui a segurança na hora de viajar? Ele saiu de Guarulhos para nos orientar, a gente está muito feliz em conhecê-lo e recebê-lo. Ele que é delegado da Polícia Federal, Dr. Rodrigo Weber de Jesus. Dr. Rodrigo, muito obrbrigada pela sua participação aqui no Falando. Boa tarde, Obrigada. Dr. Rodrigo. Obrigada também ao William, assessor que está aqui junto com a gente. E o doutor eu estava, assim, usando um termo bem simples, de cara com a criatividade dos traficantes, com a criatividade para as pessoas transportarem drogas, né? E muitas vezes essas pessoas do mal usam a boa-fé das pessoas do bem, né, doutor, para fazer esse transporte. Por exemplo, leva a minha bagagem até a minha mãe, que está morando, sei lá, na Argentina. Quando alguém solicitar alguma coisa nesse sentido, qual a orientação da Polícia Federal? Bom, boa tarde. Boa tarde. A nossa orientação é exatamente evitar o transporte aí de qualquer mercadoria, de qualquer bem, bagagem, volumes aí, para terceiros que você não tenha conhecimento, para evitar que se acabe envolvendo em uma situação que a pessoa desconhece o conteúdo, né? Evitar que alguém solicite o transporte de uma droga e acabe se envolvendo na situação. A cocaína ainda é o produto, a droga mais traficada? Sim, é o principal produto ali, a principal droga que a gente tem apreendido lá no aeroporto de Guarulhos. Ok. Agora, o Paulo está dizendo um beijo aqui para a cidade de Uruaçu. Sabe onde fica Uruaçu? Não faço Piauí. ideia, só. Olha que legal. Uruaçu, o Paulo está Piauí. dizendo o seguinte, toda vez que a gente embala a bagagem naqueles plásticos, parece que abrem. É ilegal fazer isso? Não, né? Porque existem empresas que fazem isso dentro dos aeroportos. Mas levanta mais suspeita ou não, doutor? Não existe uma suspeita em razão aí dessa questão de embalar a bagagem ali com esses plásticos protetores. O que a gente acaba tendo aí nessa situação é que toda a bagagem que é despachada, ela é submetida à inspeção. E, eventualmente, ali, se houver algum material que levante suspeita nessa inspeção, então, que possa ter uma substância orgânica ou que possa se assemelhar a um explosivo, nesse caso, vai ser feita a abertura dessa bagagem visando a identificação do seu conteúdo. E a gente está mostrando algumas imagens, eu não sei bem o que é isso, mas estava dentro de uma frasqueira comum de uma senhora. Olha só, droga dentro de uma frasqueira comum de uma senhora.
inocente, viu, Eugênio? Ela com um ar bem inocente. E estava lá. E nesse caso, Gabi, eu vou pedir para você colocar de jeito aí já na imagem como é que é feito o teste para a polícia saber se é positivo ou negativo da cocaína. Vocês fazem um teste na hora, na frente da pessoa, doutor? Isso, exato. Uma vez que é identificada alguma substância que possa ser ilícita, a pessoa ela é trazida até a delegacia e onde é feita toda uma revista, tanto na presença do passageiro como de uma testemunha externa. E identificada alguma substância suspeita, ali a gente possui um perito de plantão, 24 horas, que faz essa verificação em tempo real se existe ou não. Então ele utiliza algumas substâncias químicas que coloca ali e reagindo, ficando azul, aquilo seria um indicativo de cocaína. E a gente está vendo aí, olha, essa cocaína foi encontrada dentro de uma carteira, aliás, um lote de carteiras que você olhando assim pelas imagens era comum. E aí descobriu-se a cocaína e na frente do cidadão, Eugênio, põe a imagem, Gabi, por favor, pode deixar. Ele pinga um líquido e na hora, se ficar azul, como ficou isso daí, é positivo para cocaína. Aí não tem perdão, não tem choro nem vela, entendeu, Eugênio? É perfeitamente ali, isso é para uma ação rápida, né, doutora? A gente vê ali, não precisa fazer uma avaliação completa, pingou ali, ficou azul, já designa automaticamente a droga. A substância ela tem uma outra coloração e ela reage de forma muito rápida. Então, se houver uma demora ali naquela reação, aí sim há necessidade ali de uma verificação mais detida exatamente por esse tempo de reação dela. Entendi. Então, se ela reagiu ali, pingou, ficou azul logo na sequência, é indicativo ali da presença de cocaína. É flagrante. É flagrante. É flagrante, não tem choro. Tem alguns casais aqui em brigas nesse final de ano, litigiosos, e querem saber como é que fazem para viajar com as crianças. Se a mulher ou a ex e o ex não querem dar autorização. É possível viajar para fora, por exemplo, com a criança sem autorização de uma das partes? A gente vai verificar já já. Essa é boa pergunta, Sol. Daqui a pouco a gente tira as dúvidas aqui com o doutor, porque agora você fica bem informado com as notícias da redação. Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça, anunciou os primeiros nomes de sua equipe. E nós vamos saber os detalhes com a nossa linda repórter, a Daniela Lopes, que está ao vivo da redação do Falando Nisso. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Eugênio e a todos que acompanham Falando Nisso. Olha só, o anúncio de Sérgio Moro foi feito ontem em Brasília. Os dois primeiros nomes já integraram a força-tarefa da Operação Lava Jato. Confira agora na coletiva. Eu sempre afirmei que seria eu um tolo se não aproveitasse pessoas que trabalharam comigo, especialmente no âmbito da Operação Lava Jato, porque essas pessoas já provaram tanto a sua integridade como a sua eficiência. Então, eu gostaria de informar os dois primeiros membros definidos, não só da equipe de transição, mas do próximo governo. Um deles será o delegado Maurício Valeixo, será diretor-geral da Polícia Federal. Ele tem a missão de, vamos dizer assim, fortalecer a Polícia Federal e que a Polícia Federal possa direcionar suas investigações, principalmente com foco em corrupção e crime organizado. A outra pessoa indicada talvez seja a maior especialista no Brasil em cooperação jurídica internacional, que é a delegada Érica Marena. Estou convidando ela para assumir o DRCI, que é um órgão do Ministério da Justiça encarregado dessa área específica. O objetivo é fortalecer a cooperação jurídica internacional, fortalecer o próprio DRCI, é uma área estratégica. Nós vimos, não só na Operação Lava Jato, mas em outros casos, como é comum a lavagem de dinheiro utilizando países no exterior. E essa, então, é uma área estratégica que se pretende fortalecer. Ninguém melhor do que ela, como eu disse, na minha opinião, uma das grandes especialistas nessa matéria aqui no Brasil.
Bom, e ainda na transição, o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou o deputado do DEM e médico ortopedista Luiz Henrique Mandetta como ministro da Saúde. Virando um pouquinho a página, Dani, o Supremo Tribunal Federal desarquivou o inquérito que apura o envolvimento do senador Aécio Neves em um suposto esquema de corrupção envolvendo Furnas, a subsidiária mineira da Eletrobras. Ô Dani, por quanto tempo foi prorrogada a investigação? Olha, Solange, o STF deu um prazo de 60 dias para a Procuradora-Geral da República concluir a análise de novas provas apresentadas no processo. O inquérito investiga suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro em Furnas e chegou a ser arquivado pelo ministro Gilmar Mendes. Mas a Procuradoria-Geral da República recorreu ao Supremo. Na prática, a decisão permite o exame pela PGR de documentos sobre a suspeita de evasão de divisas de valores que teriam sido recebidos por Aécio. Esses documentos só foram obtidos depois de um acordo de cooperação internacional fechada com o Principado de Liechtenstein, um paraíso fiscal onde o senador teria uma conta. Os dados foram juntados ao inquérito pouco antes da decisão de arquivamento e, por falta de tempo, ainda não tinham sido analisados. Ainda de acordo com a Procuradoria, a cooperação internacional abriu uma nova linha investigativa, que não foi adotada pela Polícia Federal. Aguardar as investigações, né, Eugênio? Isso mesmo, Sol. A gente está aqui atento também. Todos os dias a gente atualiza esses casos aqui no Falando Nisso. E vamos conferir agora o movimento das estradas. Dani, tudo tranquilo por aí? Tudo tranquilo sim, viu, Eugênio? Na rodovia dos Tamoios, as obras foram retomadas, a gente deixou alerta aqui, e tem neblina, principalmente do trecho de serra, o tempo está fechado, nublado, na serra tem ainda garoa em pontos isolados, então o motorista tem que tomar cuidado por conta disso, mas sem acidentes ou congestionamentos, problemas graves para o motorista, viu? Na rodovia Presidente Dutra, tem um recado aqui para quem passa pelo trecho de Aparecida. Tem obras no quilômetro 77 e essas obras estão interditando uma faixa. O tráfego está fluindo somente pela faixa da esquerda e aí, por conta disso, causa um pouquinho de lentidão de 2 quilômetros até o quilômetro 75. Então, atenção, quem for passar por aí, então, trecho de Aparecida no sentido São Paulo. Muito obrigado, Dani. A gente confere aqui também nas balsas. Tranquilo, 30 minutos para quem vai para Ilhabela e 30 minutos para quem volta. Pode ficar sossegado que o perrengue que tivemos aí no início da semana já passou. E agora vamos falar do tempo. Quarta-feira com nuvens carregadas. Vamos conferir agora na previsão. A gente sempre começa dando destaque aqui para a Serra. Monteiro Lobato, nesse momento, faz 16 graus, frio por lá e chove, hein? No Vale do Paraíba, Jacareí, 23 graus, assim como Guaratinguetá, na verdade 22 graus, também chove por lá, previsão de chuva ao longo do dia. Já no litoral, 24 graus em São Sebastião, 24 graus também em Ilhabela, chove por lá, hein? O destaque aqui para São José dos Campos nessa semana. Hoje faz 23 graus, amanhã já tem previsão de sol entre nuvens, faz 26 graus e aí só vai esquentando até sábado, sol até 28 graus. Já no domingo, a temperatura cai mais um pouquinho e continua a previsão de chuva. E olha só, um policial foi detido com R$500 mil em dinheiro. E você tem mais informações no próximo bloco. This is the rhythm of the night. This is the